O cérebro que se reconstrói. Estratégias para lidar com o declínio cognitivo. Olá! Se você conhece ou cuida de alguém que parece estar se perdendo em tarefas simples, desde seguir uma receita até planejar o trajeto ao médico, ou apresenta um declínio nítido de memória, você não está sozinho. Muitas vezes isso não é apenas um esquecimento, mas um desafio de conectividade no cérebro. Eu sou Tatiana Viana Pereira Araújo, especialista em neurociência, educação e desenvolvimento infantil pela PUC-RS. E hoje vamos traduzir a ciência do laboratório para a mesa da sua cozinha. Vamos entender como o cérebro pode criar andaimes ou rotas alternativas para contornar falhas, um processo que chamamos de neuroplasticidade estratégica. Você sabe que áreas do cérebro estão envolvidas, são ativadas quando a gente planeja um passeio ou uma ida ao mercado? Quando seu cérebro entra em modo de planejamento, um circuito integrado que conecta memória, simulação do futuro, navegação e tomada de decisão é ativado. Não é apenas uma área isolada. Por exemplo, o córtex pré-frontal conversa com os hipocampos, pré-cúneos, cíngulo posterior e áreas parietais. Você usa memórias para imaginar o futuro, visualiza mentalmente o trajeto, avalia custos e benefícios, organiza etapas, executa e ajusta com o tempo necessário. O lobo frontal esquerdo, pré-cúneos, cíngulo posterior e hipocampos formam um circuito integrado que sustenta memória autobiográfica, planejamento, orientação interna e a sensação contínua de eu ao longo do tempo. Percebemos então que a sensação de quem somos e da nossa história de vida não vem de uma única área do cérebro, mas de um time de regiões que trabalham juntas, coordenando-se para criar uma experiência contínua do eu sou eu. Mas voltando ao início do vídeo, onde relacionamos esquecimento e dificuldade de planejamento com desafios de conectividade cerebral, vamos agora explorar as áreas da rede de modo padrão, ou Default Mode Network, e a rede executiva. Isso criará uma base sólida para entendermos não apenas onde o problema está localizado, mas como ele se manifesta no comportamento de quem amamos e cuidamos. E para que possamos ajudar de forma estratégica, precisamos entender o papel de cada peça nesse sistema. O lobo frontal esquerdo e direito compartilham funções frontais gerais: planejamento, controle motor e inibição. Mas cada lado tende a especializar-se em aspectos distintos, diferentes. O esquerdo é mais analítico verbal, o direito mais global, emocional e espacial. Nesse vídeo, vamos focar no lobo frontal esquerdo. Lobo frontal esquerdo. Fica localizado na parte anterior, na frente do cérebro, no lado esquerdo. É o nosso grande gestor. O lobo frontal esquerdo controla os movimentos do lado direito do corpo, organiza a sequência de tarefas, funções executivas e abriga a área de Broca, que basicamente é responsável por transformar pensamentos em palavras articuladas. O lobo frontal esquerdo também sustenta planejamento verbal e raciocínio sequencial, como organizar tarefas, seguir regras,
fazer cálculos simples e montar listas mentais. Utilizando intensamente um diálogo interno, pensar em palavras para regular o comportamento, explicando para si mesmo o que vai fazer e revisando mentalmente os passos necessários. Quando essa área é afetada, a pessoa pode ter dificuldade em planejar o dia, escolher as palavras certas para se expressar ou manter o foco durante uma conversa. Além disso, pode apresentar comportamentos impulsivos e dificuldade em seguir regras, problemas diretamente ligados ao controle inibitório, uma função executiva que permite pausar e refletir em consequências antes de agir. No caso de hipoperfusão acentuada no lobo frontal esquerdo, observam-se apatia e baixa iniciativa, necessitando ser chamado para tarefas básicas como tomar banho ou compromissos, lentidão no pensamento e decisões, demorando para escolher ou completar tarefas simples, dificuldade de planejamento, perdendo-se em sequências, esquecendo etapas, confundindo-se em tarefas complexas e empobrecimento da fala espontânea, falando menos, frases mais curtas, pouca iniciativa para conversar, mas com compreensão preservada. Precônios. Existem 2 precônios no cérebro humano, um em cada hemisfério, esquerdo e direito. Está situado na face interna do hemisfério, no lobo parietal medial, acima do córtex do cíngulo posterior. O precônio é uma peça fundamental da rede de modo padrão, ativada quando estamos refletindo ou em repouso, e desempenha funções essenciais para nossa identidade. Ele cuida da memória visual e espacial, lembrar caminhos, trajetos e se orientar no espaço físico. Também cuida da nossa autoconsciência, nos ajudando a compreender quem somos dentro da nossa própria história. Essa região processa a perspectiva em primeira pessoa e nos permite alternar entre focar no mundo externo e nos voltar para nossos estados internos. Seu papel-chave está no eu autobiográfico. Refletir sobre nossa história de vida, simular cenários futuros e fazer viagens mentais no tempo, conectando quem éramos, quem somos e principalmente quem seremos. Alterações nessa área costumam afetar a orientação no espaço e a percepção de si mesmo. Uma hipótese forte é que para agir com propósito, o cérebro precisa conseguir se imaginar fazendo algo no futuro. Levantar, sair de casa, encontrar pessoas e iniciar tarefas. O precônio participa justamente dessa projeção de si mesmo em situações futuras. Se essa capacidade está comprometida, fica mais difícil gerar aquele impulso interno de vou levantar e fazer acontecer. Afinal, se a pessoa não consegue se ver fazendo coisas, é mais difícil sentir vontade de fazê-las. Alterações no precônio podem ser um dos elementos que contribuem para a apatia e falta de motivação. Córtex do cíngulo posterior. Localizado na região medial entre os 2 hemisférios, lobos parietal e occipital. O córtex do cíngulo posterior integra informações internas, memória, emoção e atenção com o que está acontecendo ao nosso redor, permitindo assim que alternemos entre introspecção e atenção ao ambiente.
Ele participa do acesso às nossas memórias autobiográficas, memórias pessoais, e nos ajuda a atribuir significado pessoal aos eventos. O que é que isso representa para mim? Além disso, monitora nossa atenção e integra percepção, memória e emoção. Essa integração contribui para a sensação contínua de ser a mesma pessoa ao longo do tempo. Se houver falha aqui, a pessoa perde a capacidade de dar significado pessoal aos eventos e a sensação de continuidade da sua experiência de vida fica fragmentada. Hipocampos. Estruturas localizadas no lobo temporal medial, em ambos hemisférios. Imagine o botão de gravar de um gravador. Os hipocampos consolidam novas memórias, sendo essenciais para firmar novas memórias episódicas, transformando experiências do dia a dia, uma conversa, uma visita, um acontecimento, em registros de memória estáveis que poderão ser recuperados depois. Eles também mapeiam e codificam o espaço, criando mapas cognitivos que nos permitem saber onde estamos, como chegar a outro lugar e reconhecer rotas conhecidas. Além disso, os hipocampos associam contexto, emoções, através de conexões com a amígdala e fatos, o que explica por que memórias importantes costumam vir carregadas de intensidade emocional. Sem hipocampos íntegros, a pessoa pode lembrar do passado distante, mas tem imensa dificuldade em registrar o que aconteceu pela manhã. Em caso de atrofia hipocampal, é comum observar esquecimento de eventos recentes, não lembrar quem ligou horas atrás, o que fez mais cedo ou repetir as mesmas perguntas. Além de dificuldade em aprender informações novas, como orientações de uma consulta médica recente. Porque a pessoa tende a lembrar melhor fatos antigos do que acontecimento dos últimos dias, apresenta maior risco de se perder em locais menos familiares, precisando de ajuda para se orientar. Essa atrofia ou diminuição no volume dos hipocampos geralmente se encaixa em um espectro que vai desde comprometimento cognitivo leve até demência tipo Alzheimer ou demência mista, degenerativa combinada com vascular. Um diagnóstico depende da intensidade e de outras alterações presentes. A gente percebe que em uma tarefa simples como sair para uma consulta, todas essas áreas precisam conversar. E qual a funcionalidade conjunta dessas áreas no nosso dia a dia? Como a gente transfere todo esse conhecimento em um exemplo prático? Em uma atividade simples, como planejar sair de casa para uma consulta médica, todas essas regiões trabalham em conjunto. Os hipocampos resgatam memórias de onde fica o consultório e como foi a última visita. Os precúneos ajudam a imaginar o trajeto, visualizar mentalmente o caminho e situar o corpo no espaço. O cíngulo posterior integra essas memórias com o contexto atual, dá significado. Essa consulta é importante. E ajusta o foco entre pensamentos internos e a tarefa concreta. O lobo frontal esquerdo planeja a sequência. Primeiro tomar banho, depois pegar documentos e exames, pedir o transporte. Administra o tempo, escolhe as palavras para se comunicar, monitora se tudo está sendo feito na ordem correta e inibe distrações.
Quando uma dessas peças falha, por lesão, hipoperfusão ou atrofia, a experiência diária deixa de ser fluida. A pessoa pode saber o que quer, mas não consegue planejar como fazer. Pode se perder em trajetos conhecidos ou não conseguir transformar pensamentos em palavras organizadas. Por isso, compreender essas áreas como componente de um circuito de narrativa de vida nos ajuda não apenas a entender por que alterações no pré-cônio, cíngulo posterior, hipocampus e lobo frontal esquerdo impactam tanto a memória, orientação, linguagem e identidade. Mas principalmente, nos ajuda a perceber que a pessoa não está com preguiça ou simplesmente confusa, variando. Existe uma batalha real acontecendo dentro do cérebro, e isso é extremamente exaustivo e frustrante. Mas o que seria hipoperfusão? Às vezes, os neurônios estão presentes, mas sofrem de hipoperfusão. O prefixo hipo significa baixo e perfusão é passagem de líquido. No contexto cerebral, significa uma diminuição no fluxo sanguíneo em uma determinada área. É como se o cérebro estivesse em um modo de economia de energia, porque não recebe combustível, oxigênio e glicose suficientes para disparar sinais rápidos. Isso resulta em um cérebro que se cansa rapidamente ao tentar planejar ou sequenciar ações. A literatura chama isso de crise de energia neuronal ou um desequilíbrio entre oferta e demanda. A gente mergulhou na funcionalidade e características de regiões específicas do cérebro: lobo frontal esquerdo, hipocampus, córtex do cíngulo posterior, pré-cônios. E analisamos os sintomas, o que acontece quando ocorrem lesões ou danos nessas áreas. No próximo episódio, na parte 2, vamos explorar estratégias de recuperação ou compensação dessas áreas, aplicando na prática a abordagem adaptação versus perda. Nota importante: conteúdo de caráter educativo e informativo sobre neurociência e saúde cerebral. Esse treinamento foca na construção da reserva cognitiva e não substitui o diagnóstico ou tratamento médico e terapêutico especializado. Eu te agradeço pelo seu tempo e te desejo paz e bênçãos. Até a próxima!